Esportistas, estamos na área para mais um vídeo, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, a 10ª rodada que foi movimentadíssima e teve bastante surpresas. Mas antes do vídeo, eu já quero te pedir para você já ir aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever caso você for novo e também compartilhar esse link aí desse vídeo para os seus amigos, para os seus grupinhos de WhatsApp, para os seus colegas aí, todos saberem aí dessas informações, dessas análises e de repente aí se eles concordar ou não, eles comentar aqui embaixo. E também eu quero dizer para vocês que eu vou começar a trazer cartola para o nosso canal, dicas semanalmente das rodadas, com dicas para pontuar, dicas para valorizar. Então se você já gostou da ideia, fica atento no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e eu peço para você dar aquela moral, compartilhar também com os amigos aí. Ó, esse cara tá falando de cartola, esse cara tem umas dicas interessantes. Peço aqui para você assistir, para você dar o apoio aí para nossa série de cartola no canal, que já começou sábado passado e vai ter continuidade aí no nosso canal. Então eu espero que vocês curtam. Bora falar então aqui de Campeonato Brasileiro sem mais enrolação, começando então pelo clássico Atletiba, que movimentou e começou a 10ª rodada. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 lá na Arena da Baixada, gol marcado por Fabinho. O Atlético Paranaense não teve grandes chances assim criadas, mas como eu posso dizer, controlou grande parte da partida. O Coritiba não conseguiu ser muito contundente nas suas finalizações. Teve um jogador expulso, o Igor Jesus, o que dificultou ainda mais a criação de jogo do Coritiba. E o Atlético Paranaense teve o controle do jogo, não fez uma partida excelente, mas fez o suficiente, vamos dizer assim, para vencer o seu maior rival e assim conseguir dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense continua crescendo. Lembremos que teve uma série aí de várias derrotas, onde o Dorival Júnior foi demitido e agora o Eduardo Barros, interino, segue fazendo um bom trabalho. O Atlético Paranaense segue evoluindo e ali, claro, precisa evoluir demais, mas está conseguindo seus resultados. Isso, claro, vale sempre destacar. Teve mais clássico movimentando a rodada, tivemos Santos e São Paulo, Sansão na Vila Belmiro, com aquela pulguinha atrás da orelha antes de começar a rodada. Será que o São Paulo e o Santos vão poupar jogadores porque vão jogar Libertadores? O Santos poupou, quando vimos a escalação, já vimos Marinho no banco, porém o São Paulo praticamente inteiro para jogar o clássico. E nitidamente o São Paulo foi melhor, teve melhores chances criadas, só que no final o que diz é o placar, na verdade foi 2-2, o Gabriel Sara marcou 2 vezes, vinha sendo muito questionado pela torcida do São Paulo. Pô, esse cara entra, mas tipo, o que ele faz? Ele é um meio campo que só marca? Ele calou a boca de muita gente, de muitos críticos, de torcedores, marcando logo 2 gols contra o Santos, sendo importantíssimo para até então vitória do São Paulo. Só que aí o Madison marcou de cabeça após o escanteio do Sanches e no finalzinho, depois que as luzes apagaram literalmente lá na Vila Belmiro, tivemos uma queda de energia ali durante alguns minutos. Depois a partida foi recomeçada e Marinho entrou no segundo tempo. Ele sofreu a falta e ele mesmo fez um mini-míssel aleatório perfeito. Claro, teve uma falha ali gritante do Thiago Volpe, mas não tira o brilho da finalização do Marinho, que vive uma fase iluminada. Fez o gol de empate e o Santos e São Paulo terminou 2-2. As duas equipes agora seguem em preparação para voltar à Libertadores. Tem que falar de Fluminense e Corinthians, não é verdade? Tem que falar assim. Fluminense bateu o Corinthians dentro do Maracanã por 2-1. Marcou a estreia de Diego Coelho. Lembramos que Thiago Nunes foi demitido do cargo. Logo depois, na sexta-feira, né, um dia depois da derrota do Corinthians no Clássico para o Palmeiras. E o Corinthians não mudou muita coisa do que vinha apresentando. De repente o Diego Coelho não teve tempo, isso é verdade. Mas tivemos um Corinthians sem atitude, um Corinthians com muita dificuldade para criar as mesmas coisas que a gente já estava acostumado a ver. Em contrapartida, o Fluminense fez uma partida bem interessante, a marcação encaixou super legal, e Nenê, o vovô tá on, isso mesmo, marcou 2 gols com 39 anos, dando um show de bola, mostrando pra essa garotada aí, muita garotada que tá devendo futebol, que o Nenê se mostra sempre como um craque, um jogador importante. O pênalti que ele cobrou no caso foi perfeito, o primeiro gol que ele fez foi perfeito, onde ele ajeita ali a bola meio que estranho, né? Ele tenta a finalização, bate no cantinho, sobra pra ele e numa reação que ninguém esperava, chutou de primeira ali. O Cássio só foi ver quando estava dentro das redes. O Fluminense venceu, o Matheus Vital fez o gol no finalzinho, mas já não adiantava mais nada. Teve um gol anulado pelo lado do Corinthians, bem anulado, por sinal. O Michel estava anulado quando ele recebeu ali a enfiada e mandou para o Everaldo, que cabeceou para o gol.
estava impedido. O Corinthians segue em queda livre, está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento, o que preocupa não só o time, mas a diretoria. E vale ressaltar que o Corinthians foi recebido em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, com bastante protestos, bastante torcedores do Corinthians apontaram o dedo nos atletas, que quase agrediram alguns e tiveram que ser totalmente blindados por seguranças. Realmente foi uma situação bem humilhante pro Corinthians, por ser um grande clube, mas a torcida se sentiu no direito de cobrar ali, porque o clube está vivendo um momento difícil. Comenta aqui embaixo se você achou que essa recepção da torcida do Corinthians foi certa, eles exageraram, não precisava tentar agredir os atletas. Coloca aqui a sua opinião, que eu quero ver o que você acha. Na Arena do Grêmio tinha muitas expectativas pelo lado do Grêmio por ter vencido o Bahia por 2-0. Na verdade, encontramos uma partida muito quente, né? Muito pegada ali. O Fortaleza fez 1-0 com o gol do Osvaldo e depois o Grêmio empatou com o Diego Souza. Ainda tivemos a expulsão do Luiz Henrique, atacante do Grêmio, que tinha batido o pênalti, depois precisou voltar por invasão, depois o Diego Souza foi lá e cobrou, fez 1-1, um empate que não agrada nem o Grêmio nem o Fortaleza, mas as duas equipes ali que não fizeram um jogo tão interessante assim, o jogo foi mais equilibrado mesmo, poucas chances criadas, o Felipe Alves não foi muito exigido, mesmo assim o Vanderlei também não foi, tivemos ali um empate até que justo para o que as equipes produziram dentro do jogo. O Atlético Mineiro e Red Bull se enfrentaram no Mineirão. O Atlético Mineiro venceu por 2-1, os gols marcados por Hever de cabeça após escanteio de Guilherme Arana e Savarino, após uma boa jogada pelo lado de campo do Queno, e Alejandro marcou pelo lado do RB, assim cumprindo a lei do ex, que antes jogou no Atlético Mineiro, agora o Alejandro está no RB, claro, voltando de lesão e se reabilitando aí após gol contra o seu ex-clube. E Atlético Mineiro temos que destacar a atuação de Eduardo Sacha, que perdeu o pênalti, que teve um gol impedido, teve um choque ali com o lateral esquerdo do Red Bull, Edmar, mas tá tudo bem com ele, colocou ali uma tocar de natação para continuar a partida. No demais, o Atlético Mineiro fez aquela partida que a gente está acostumado, criando bastante, agredindo bastante o adversário e conseguiu os 3 pontos que coloca o Atlético Mineiro bem perto do líder, bem perto ali dos primeiros colocados. O Atlético Mineiro está ali no bolo dos primeiros colocados do campeonato. O Flamengo embarcou nessa de poupar, de mudar jogadores, você fica no banco, você entra, e perdeu para o Ceará por 2-0, gols de Luiz Otávio após escanteio cobrado por Vina e Charles após passe de Vina que distribuiu assistências, foi o garçom aí da noite. O Ceará bateu o Flamengo por 2-0, uma vitória importante para a equipe do Ceará, e o Flamengo, que vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas no comando de Domi, agora vem de uma derrota, e que não é tão interessante para o Flamengo, que briga ali entre os primeiros colocados do campeonato. Mas também não podemos fazer um grande alarde. O que aconteceu? O Flamengo entrou com alguns desfalques, entrou com algumas mudanças. Claro, que era bem diferente com o Jorge Jesus, porque temos sempre que destacar. O Jorge Jesus nos ensinou a todo o futebol que dá para você jogar sem poupar jogadores. Ano passado o Flamengo, você sabia a escalação do Flamengo de cor. É Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil, é Carioca, não importa. É o mesmo time. Do goleiro até o atacante não muda nada. Só se tiver uma situação excepcional. Infelizmente, o Jorge Jesus saiu do futebol brasileiro e a lição que ele passou para nós não tem sido ali, não tem dado continuidade a essa lição aos nossos técnicos. O Flamengo poupou, perdeu. O Inter poupou, perdeu. Então, realmente, é algo que era costumeiro, né? Voltou a ser costumeiro. Jorge Jesus, por isso que conseguiu bastante sucesso, porque as suas ideias ali eram bem assertivas nesse sentido, né? Não vamos poupar, temos jogadores, temos preparadores físicos, podemos jogar todos os jogos. Por isso que o Flamengo venceu bastante jogos, né? Comenta aqui a sua opinião. Você acha que é certo poupar jogadores por causa de outra competição? Ou os jogadores eles conseguem se recuperar para disputar todas as competições que eles devem participar? Em falar em time que poupou, o Internacional poupou também o Thiago Galhardo, o Gabriel Bosquilha e outros atletas. E o Internacional perdeu lá no Serra Dourada para o então lanterna Goiás, por 1-0, gol do Vinícius. O Goiás estava com 1 a menos desde o começo da partida, o Internacional perdeu inúmeras chances. Destaque para Abel Hernandes, que o atacante uruguaio que foi contratado para solucionar aí o ataque do Inter, para ajudar, porque o Paulo Guerreiro se machucou, para substituir o Paulo Guerreiro sim, só que ele tem perdido muitas chances, tem sido marcado negativamente pela torcida por realmente perder tantas chances assim.
O Thiago Galhardo foi poupado, entrou no segundo tempo, não conseguiu ali ajustar muito ali a coisa, o ataque do Inter, e o Inter acabou sendo derrotado, uma derrota que o Inter perdeu aquela gordurinha que tinha para queimar. Agora, se perder o próximo jogo, pode perder a liderança do campeonato após algumas rodadas. É algo que pode custar a liderança, né? Voltemos a esse assunto de poupar jogadores ou não. Eu realmente não concordo com isso. Em falar em surpresas, como eu falei no começo do vídeo, o Bahia era favorito para vencer o Atlético Goianiense e perdeu pro próprio Atlético por 1-0, gol do goleiro Jean, isso mesmo. Lembremos, voltemos aí ao momento onde os goleiros eram artilheiros no campeonato. O Rogério Ceni, inclusive, já foi artilheiro do São Paulo. O Jean foi cobrar uma falta, bateu na barreira e ele mesmo no rebote fez o único gol da partida que garantiu a vitória do Atlético Goianiense. Que trabalho faz o Wagner Mancini, trouxe um padrão de jogo para essa equipe que vem jogando um bom futebol, não é um futebol feio não, é a equipe que venceu o Flamengo por 3-0, é a equipe que venceu o Vasco por 2-1, que empatou com o Grêmio, que empatou com o Fluminense. O Atlético Goianiense vem crescendo dentro da competição e temos que ficar de olho com esse Atlético aí, que vai incomodar bastante aí os times no Brasil. Palmeiras e Sport se enfrentaram lá no Allianz Parque, temos que fazer algumas ressalvas, tivemos expulsão de ambos os lados, Zé Rafael pelo lado do Palmeiras, Sander pelo lado do Sport. O próprio Zé Rafael, que foi expulso, marcou um dos gols do Palmeiras, o outro foi marcado pelo William, e no lado do Sport teve o gol do Igor Maidana, zagueiro, de pênalti, e também tivemos o Lucas Mugni marcando ali no finalzinho do jogo para decretar o empate por 2-2, e foi engraçado que no último, lá na entrevista, né, quando já tinha acabado o jogo, Zé Rafael foi molhado pela irrigação do estádio, uma situação bem curiosa ali que a gente não vê todo dia, não é verdade? O Palmeiras empatou por 2-2, marca aí a pior série sem vitórias do Palmeiras na sua casa, no Allianz Parque. O Palmeiras já não vence lá faz algum tempinho, e algo que é negativo para o clube, que tem que fazer seus pontos em casa, porque está pensando em brigar por liderança, por título, mas claro, isso vai ser ajustado pelo técnico Vanderlei, assim esperamos, não é verdade? Porque o Palmeiras tem tudo para brigar pelo título brasileiro. E se tem jogo do Vasco, tem gol do Cano. O clássico carioca fechou a 10ª rodada do campeonato. Botafogo e Vasco foi 3-2 para o clube vascaíno. Um gol do Cano, um gol do Ribamar, sim, teve gol do Ribamar, e um gol do Igor Catatal. Pelo lado do Botafogo, 2 gols de Matheus Babi, que ainda teve a chance no finalzinho do jogo de empatar. Ele acertou a trave, depois a bola sobrou para ele e ele chutou. O Fernando Miguel operou um grande milagre. Vitória importantíssima para o Vasco. Inclusive, me perguntaram nos últimos comentários aí de algum último vídeo se eu achava que o Vasco era um time como cavalo paraguaio que estava ali na parte de cima da tabela. Eu acredito que o Vasco não é um cavalo paraguaio. O Vasco vem tendo um padrão de jogo com o Ramon, que muitas pessoas têm falado aí, o ramonismo, né? O clube tá ramonizado, porque ele tem sim dado um padrão de jogo pro Vasco. O Vasco vem jogando um bom futebol, claro, com limitações, como todas as equipes têm limitações, tirando algumas equipes em especial, mas o Vasco tem o seu artilheiro Cano, tem as jogadas pelo lado, tem também um bom lançamento. O Vasco tem crescido jogo a jogo. Eu acredito que o Vasco não é cavalo paraguaio. Comenta aqui se você acha que o Vasco é cavalo paraguaio. Se você for torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, eu vou entender também, né? Galera, essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui o que você achou dessa rodada maluca e cheia de surpresas. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal caso você ainda não for inscrito. Eu tô ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fui!